Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E hoje eu quero entrar aqui no tema, um tema muito atual que nós estamos vivendo. A ira de Deus, a misericórdia de Deus. E eu quero ir lendo com os irmãos até onde o Senhor Deus nos permitiu, o livro de Naum. O livro de Naum, ele fala sobre a ira e a misericórdia de Deus. Eu tenho acompanhado muito por alto o que está acontecendo no Brasil. A população indo para as ruas, lutando, combatendo, pedindo o impeachment da presidente Dilma, pedindo a prisão do Lula e pedindo uma lavagem no Congresso, pedindo justiça, pedindo correteza. A coisa está explícita. E eles estão ali, batendo de frente, me negando até o final, falando que são inocentes, cara de pau até a morte. E a gente está vendo um país completamente crolado, um país completamente em crise, um país completamente desestruturado, um país que há poucos anos atrás estava tão bem, porque tinha conseguido se erguer de novo. Lembro uma vez que o real estava quase igual ao dólar, mas foi por muito pouco tempo. Vejo uma população brasileira cada dia em decadência maior. O povo brasileiro está incentivando a depravação a cada dia mais. O Brasil nunca foi um país tão devasso como nesses últimos anos ele tem sido. E é por isso que eu estou aqui agora, para ler com os irmãos. A gente não pode confundir as coisas de Deus. Nós somos a igreja de Cristo, nós temos uma postura a tomar. Meus irmãos, uma coisa que me irrita com toda sinceridade é ver pessoas, pastores, obreiros, pessoas da obra, digamos assim, que se dizem da obra, seja onde elas estiverem, levantando conversa de oração para o Brasil. E colocando aquela passagem, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e aí vai. Isso me traz nervoso, porque Deus, ele é um Deus de justiça. Deus, ele não pode salvar um povo iníquo, um povo que está caminhando e se esbaldando na injustiça, no pecado. Deus, ele iria ouvir a oração do justo se a população fosse realmente vítima desse governo corrupto. Se essa população fosse uma população que corre do pecado, se fosse uma população que zela pelos seus filhos, se fosse uma população que realmente estava buscando edificar o seu coração nas coisas boas da vida. Eu não estou aqui falando nem de uma população 100% cristã, mas eu estou falando de pessoas ímpias que pelo menos tivessem um pouco de princípio, de respeito próprio, de moral. Pessoas que ainda têm como princípios as bases como a educação ao mais velho, o respeito ao próximo, a honestidade, a dignidade. Aquele pobre homem que sairia de manhã para trabalhar e com honestidade ele trouxesse o pão para dentro de casa, a sua esposa, uma mulher tranquila, não fofoqueira, não bagunceira, mas aquela mulher que procuraria servir dentro daquilo que ela pode do melhor modo possível, crescendo os filhos com respeito, com dignidade, sabendo educar suas crianças. Esse seria um Brasil que ainda a gente poderia ter esperança, uma população que não vai para frente da televisão todas as noites para encher a cabeça de porcaria, uma população que não aceitasse qualquer tipo de música. Gente, música é uma coisa bonita, gente. Música é uma coisa muito bonita. Existem músicas que dá prazer em ouvir, existem músicas instrumentais, existem músicas com poesias tão lindas, com letras realmente tão limpas, que você ouvindo, você vê realmente, sabe? Poxa, que bela canção. Sabe, mas a população quer ouvir boca da garrafa, a população quer ouvir metralhadora, a população quer ouvir músicas que eu não tenho nem ideia, nem de quando eu morava no Brasil eu me participava desse tipo de coisa. O nível da baixaria, a população quer se envolver com satanismo, a população quer adorar as coisas de Satanás, a população hoje está mandando os filhos para a escola como bestas. Existem crianças embestiadas indo para a escola.
E Deus, então, está mandando um governo que corresponde. Poxa, vocês querem baderna? Então eu vou mandar um governo que gosta de baderna mais do que vocês. Então não tem, meu querido, minha querida, como você bater o seu joelho tão importante, tão precioso no chão e chorar pedindo a Deus para resolver o problema do Brasil, porque o problema do Brasil, ele é muito mais profundo, muito mais amplo do que essa casca que parece um governo corrupto. Nós hoje temos que orar pela igreja. Nós temos que orar por esses justos que Deus ainda não resgatou por um motivo de força maior. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês, até agora eu ainda estou vendo gente voltando para os caminhos do Senhor. Não adianta falar, tá todo mundo separado, tá todo mundo pronto, tá todo mundo consciente. Deus, ele já selecionou o grupo que vai subir no arrebatamento. E Deus está fazendo a igreja se desenvolver, a igreja crescer, a igreja amadurecer, a igreja caminhar sozinha. Meu querido, minha querida, não tem uma lógica nisso. Deus, ele simplesmente está completando o número dos santos. Se a igreja ainda está na terra, é porque esse número resgatado ainda não foi fechado. É porque ainda tem pessoas voltando para os caminhos do Senhor. E eu posso dizer isso de camarote porque eu tenho recebido tantos testemunhos, não é um, não é dois, de pessoas voltando de todo o coração para os caminhos do Senhor. Deus, ele tem se revelado em sonhos para muitas pessoas. A última que eu ouvi foi ontem, uma coisa fresca de máximo 4 dias que aconteceu. A filha de uma irmã muito querida estava desviada, segundo ela. Ana, essa menina estava desviada por causa da vida, dos afazeres, daquilo que a vida dela levou em rumo. E ela estava desviada. E eu tô há anos, Ana, tô há anos orando, pedindo a Deus, Deus, faz a minha filha voltar para os teus caminhos, Senhor. E ela tem chorado, ela tem perseverado. Deus tem dado sabedoria para essa mulher lidar com ela, com o marido dela, que é a filha casada. E olha o que acontece, essa menina, pelo que eu entendi, porque eu não recebi a história bem completa, ela estava muito emocionada, ela resumiu, escreveu, ela não podia nem falar, porque ela estava com problema técnico para registrar o áudio para mim, mas é algo do gênero, a filha dela sonha que alguém fez algum tipo de trabalho de macumba, alguma coisa do gênero, num boneco, numa boneca. Eu sei que ela levanta de manhã e o Espírito Santo fala, olha, esse boneco aqui, que estava debaixo da cama da criança dela, tinha um brinquedo, um bonequinho, que alguém parece que deu de presente, só que antes de dar, fez uma macumba, eu não sei, alguma coisa assim, meus irmãos. Eu não lembro a história ao pé da letra. Mas eu só sei que quando ela acorda, alguma coisa fala, é esse o boneco. Ela viu no sonho toda a macumba que foi feita, todo o trabalho pesado que foi feito, o trabalho de morte. Quando ela acorda de manhã, a voz fala, esse aqui é o boneco. Ela pega o boneco junto com o esposo, leva para fora de casa, bota fogo. Diz que quando bota fogo, arrepiava dos pés à cabeça. E o cachorro começava a latir. E latia aquele cachorro. Conclusão, ela entende a interferência, o cuidado, o zelo de Deus na vida dela, o perigo, porque o sonho que ela até foi pesado, eu não me lembro a história, é porque muita coisa, meus irmãos, chega tanta história para mim que eu fico perdida. Mas eu sei que ela liga para a mãe dela, conta toda a história e só fala uma coisa, fala, mãe, nunca mais eu vou me afastar dos caminhos do meu Deus. Deus é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. E ali ela começa a falar como nós, que hoje temos esse coração no altar do Altíssimo. Quer dizer, essa moça, há mais ou menos 10 dias atrás, se acontecesse o arrebatamento, ela ficaria. Porque ela estava mais voltada com o mundo, com as preocupações dela. Ela não estava buscando o Senhor, ela não estava se declarando assim para o Senhor. Mais ou menos, nem 10 dias, uma semana depois, ela já mudou completamente. O marido dela já mudou completamente. É uma família que, como a irmãzinha diz, a minha filha e o marido dela hoje estão na presença de Deus. E agora eu vou trabalhar com eles à volta de Jesus, eu vou conversar isso com eles porque eles estão de coração aberto, disposto para ouvir essas coisas.
Então, meus queridos, eu vejo claramente Deus ainda está recolhendo um por um dos seus filhos. Deus ainda está esvelhando, acordando um por um dos seus filhos. Então, amados, enquanto esse número não terminar de ser recolhido, de ser separado, de ser, despertado, o arrebatamento não acontece, porque Deus ele tem sempre um povo escolhido para os seus propósitos. Você vê a história de Sodoma e Gomorra. Deus, enquanto ele não retirou de Sodoma e Gomorra os seus escolhidos, e ele limpou, passou um pente fino nessa escolha, ele não mandou fogo. Enquanto Deus ele não pegou ali no caso de Noé, separou a família dele, fechou na arca, ele não mandou a água. Deus ele tem os seus escolhidos, Deus ele tem os seus escolhidos, isso é uma coisa bíblica, está no meu coração. Então a gente tem que caminhar na palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A gente pode até se embrulhar com certas interpretações, aquele certo embrulho que a gente fica, mas vai ser assim ou vai ser assado? Pequenas coisas, por exemplo, tem os pré-tribulacionistas, os médio-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Mas são todos que estão esperando a Jesus. Você vê pastores aí que acreditam que a igreja vai ficar na terra pelo menos a metade da grande tribulação. Eles encontram os motivos deles, eu nem tenho paciência para ouvir. Mas são homens que estão falando, gente, nós temos que nos preparar, Jesus está voltando. Quer dizer, são pequenas sinuanças, pequenas interpretações que até então não fazem a diferença no total. Mas quando a gente começa a achar que Deus ele vai curar uma nação ou vai resolver o problema do mundo, amados, é mais fácil você ir fazer pirueta, porque realmente não tem nada a ver. Deus ele está mandando juízo, e o livro de Naum, ele fala exatamente sobre isso. Olha só, castigo. Naum é um dos últimos livros do Velho Testamento. E o livro de Naum, ele fala o seguinte, ele tem uma apresentação, a minha Bíblia, ela dá um esboço sobre cada livro da Bíblia. E aqui ele fala: quando uma coisa ruim acontece com outra pessoa, não é certo sentir prazer por isso. Quer dizer, quando uma coisa ruim acontece com outra pessoa, não é certo sentir prazer por isso. Mas se aquela pessoa maltratou você por anos ou a magoou seriamente, você talvez possa apenas aplaudir quando aquela pessoa for julgada e tiver de pagar pelo mal que fez. Quer dizer, se você vê uma pessoa que te fez mal sofrer, a gente não pode sentir prazer pela desgraça daquela pessoa. A própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Porém, nós podemos aplaudir a justiça de Deus aplicada em cada vida. Às vezes, a justiça de Deus com uma vida em particular é fazer com que aquela pessoa caia no fundo do poço, então vai depois e a resgata, é onde ela se arrepende. Quer dizer, a gente pode aplaudir o ato de justiça de Deus sobre aquela vida. Infelizmente, tem os casos que se perdem do tudo. É a justiça de Deus. Naum enxerga a Deus como um juiz que decretou uma sentença contra a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, uma nação que invadiu Israel e levou 200.000 pessoas para o cativeiro. Olha só, o profeta conta como a Assíria vai sofrer quando a sua própria capital for atacada. Após décadas de terror, o povo de Judá estava certo em se alegrar. Era chegada a hora da Assíria ser julgada. Amados, eu sou péssima na geografia desse lado ali de Israel. Eu sou péssima. Sabe, eu teria que estar aqui com um mapa na minha frente, eu teria que estar aqui olhando as coisas, e eu sou um tipo de pessoa que quando eu sento para falar aqui, eu não fico pegando o assunto ao pé da letra, é o que Deus manda, né? Só que é o seguinte, eu sei que todos os povos que estão em torno da cidade de Israel, do país de Israel, todos aqueles povos ali em torno de Israel, são chamados inimigos de Israel.
São povos que, querendo ou não, sempre procuraram perseguir Israel. Israel sempre foi odiada, não só por aqueles povos, mas praticamente por todas as nações. E a gente vê na Bíblia, mano a mano que a gente vai lendo, Deus ele decretando juízo para esses povos, para todos os povos que se levantam ou até se levantou contra Israel. Hoje nós estamos vendo a Síria, já há 5 anos sofrendo. E é onde a gente vê as vítimas da guerra da Síria. O ISIS invadiu, né? É claro que a coisa começou com outros motivos, mas hoje a gente vê o ISIS, né, concluindo. Mas é o próprio povo deles se levantando uns contra os outros e trazendo juízo. Nós que nascemos nesse período da humanidade, né? Nós nascemos agora nessa década. A gente está vendo um povo que até então era passivo, porque há 6 anos atrás a cidade da Síria, aparentemente era como qualquer cidade do mundo, estava lá toda edificada, tudo funcionava. É claro, sempre foi uma cidade muçulmana e sempre trabalhou nas leis muçulmanas e nos rigores e na cultura muçulmana. Então, com certeza, sempre teve coisas absurdas no meio daquele povo. Não é um povo normal. Todo muçulmano não é normal. São pessoas realmente que praticam atos de injustiça e justificam por amor ao seu Deus. Para eles é normal pegar uma menina de 8 anos, de 4 anos, de 5 anos, que é uma criança que tem um corpinho tão pequenininho, tão delicado, e pegar uma criança dessa, tirar a roupa dela, botar numa cama e deitar em cima e fazer o que quer. Para eles é normal. Isso é normal. Para eles é normal estar caminhando numa praça de uma das cidades dele, passar uma mulher, ele, eu quero estrupar essa mulher, pega essa mulher à força, leva ela que sabe para onde, estrupa essa mulher como quer, depois larga essa mulher e ela fica calada. Por quê? Porque ela não quer ser escândalo para a família dela, senão a família dela vai lá e mata ela. Porque não quer ter vergonha. Isso aí é cultura muçulmana. A cultura muçulmana diz que se um homem estrupa uma mulher, para ele ser acusado de estrupador, de ter sido injusto com um ser humano, tem que ter testemunhas do sexo masculino que o acusem. Aí pode ser que ele pague. Essa é a cultura muçulmana. Então não é que eu estou aqui falando mal de ninguém. Mas nós estamos falando a realidade. Se isso é normal para eles, ok. Mas diante dos olhos de Deus, isso é abominação. Então são povos que já estão arrastando aí há séculos em cima de situações do gênero. E Deus é inimigo desse povo, porque principalmente no caso aqui, eles tocaram em Israel. Eles levaram 200.000 pessoas para o cativeiro. Hoje nós estamos vendo aí a imigração, né, dos sirianos. Todo dia aqui na Itália está passando na televisão, de todo modo possível, mostrando, né, a situação deles, as crianças morrendo, o povo em acampamentos, passando frio, passando aperto e etc. Mas esse mesmo povo, esse grupo de pessoas, de seres humanos, os seus antepassados, né, eles fizeram mal ao povo de Deus. Eles tocaram na menina dos olhos de Deus. E você vê Deus aqui na Bíblia, no Velho Testamento, levantando juízo contra as nações inimigas de Israel. E quantas delas não foi dito que seria para sempre? Que Deus ia devastar com as cidades deles, ia desaparecer para sempre, nunca mais seria habitada? Quer dizer, você vê uma guerra constante, você vê eles lutando entre eles por causa de causas que só quem está lá para entender. Então, amados, são 200.000 pessoas para o cativeiro, são 200.000 judeus. Deus, ele viu 200.000 judeus indo para o cativeiro por causa do povo da Assíria. Olha só. Então, quando a gente que está aqui no século presente vê esse estrago ali no Oriente Médio, a gente vê esse estrago ali no Oriente Médio de um modo geral, você pode crer que isso também, de certo modo, é a mão de Deus. São maldições, porque foram povos que perseguiram o povo de Deus, os judeus, que os judeus é o Senhor.
São povos que muitas das vezes introduziram os seus ídolos, os seus deuses, as suas religiões, as suas idolatrias, as suas abominações. E isso, meus amados, tem se espalhado pelo mundo inteiro. O maior pecado que tem na humanidade, é claro, eu acredito que o maior pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que diz que não tem perdão, não tem jeito. Mas eu acredito que o segundo maior pecado que existe na humanidade é o pecado dos atos sexuais. Porque a Bíblia fala que são práticas dentro do corpo. São abominações a Deus. É prostituição, é adultério, todas essas palavras, né? Eu estou um pouco pobre hoje de vocabulário, me perdoem. Então, amados, você vê que esse povo lá do Oriente, o maior pecado deles está sendo o quê? A área sexual. Eles estão pegando crianças, eles estão pegando mulheres, eles estão deflagrando, eles estão destruindo a inocência. É claro que eu não creio que uma criancinha de 4 anos, quando ela é violada, quando ela é estrupada, ela perde a inocência aos olhos de Deus. Deus, ele não é juiz como o juiz do mundo, que uma pessoa é estrupada, violentada, e depois eles vão lá e matam ela, porque é assim que tem que ser, e Deus vai mandar, né? Deus, ele sabe do coração de cada um. E eu acredito que todas essas crianças estão indo para o céu, porque Deus está recolhendo. Eu acredito de todo o meu coração que essas criancinhas que estão morrendo na guerra no Oriente Médio, essas criancinhas, esses nenéns, essas criancinhas de pequena idade, elas estão indo para o céu. Porque o regime da cultura desse povo não deixa entrar, por exemplo, o homossexualismo, não deixa entrar a mulher com a bunda de fora dançando na boquinha da garrafa. São leis muito sérias, a rigorosidade do crescimento desse povo, dessas crianças. Então, assim, para eles é pecado, é escândalo, né? Muitas coisas. E querendo ou não, de certo modo, esse regime duro está indo a favor da criança, deles. Porque elas morrem como vítimas de guerra, de injustiça na mão deles, mas com a inocência, dentro de uma certa situação. Porque não vieram para elas, com exceção dessas crianças que estão declarando guerra contra o Ocidente. Você vê aí esse pessoal do ISIS pegando crianças, né? E essas crianças declarando que tem que matar judeu, tem que matar... Quer dizer, chegou no coração delas, aí é um outro caso. Mas o mundo inteiro está minado do pecado sexual. Esse pecado nunca foi tão exposto como está sendo nos dias atuais. Se não é através da mão dos muçulmanos que estão estrupando, acabando com vidas inocentes, digamos assim, é o lado do nosso ocidente que está com o lado do homossexualismo aí a todo vapor. Você tem que... Eu ouvi uma reportagem agora aí desse Willis, né, esse deputado, sei lá se é deputado federal, tal do Willis, que quer fazer uma lei para proibir o casamento de crente. Se os crentes querem proibir o casamento dos homossexuais, então nós vamos fazer uma lei para proibir casamento de crente. É fácil, né? Quer dizer, levantando-se contra Deus, impondo loucuras, e por aí vai. Então Deus não vai sarar nação nenhuma, Deus não vai sarar nem Brasil, nem Estados Unidos, nem Europa, nem Oriente Médio, nem o Japão, nem a China, nem a Índia, as ilhas. Deus não vai salvar nada, porque o mundo está completamente depravado e pervertido. Deus, ele ainda continua mantendo os seus justos. Tem aqueles que estão em regiões mais protegidas por motivos antigos, eu creio. E tem aqueles que estão, infelizmente, expostos a juízos de força maior. Mas Deus, ele fala que a gente não tem que temer a primeira morte, mas a segunda. A gente não pode temer aquele que mata só o corpo, mas a gente tem que temer aquele que pode matar o corpo, a alma, te lançar no inferno. Naum, capítulo 1. A ira e a misericórdia de Deus. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira.
O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo. Bazã era uma cidade, o nome Bazã significa a luz da terra em hebraico. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Porque Deus também, meus irmãos, se indigna. Você já ficou indignado? Eu sou uma pessoa que vive indignada. Eu vivo indignado. Quando eu vejo uma coisa absurda, eu fico, só Deus o sabe. Eu vou engolindo para não brigar. Eu saio de perto para não explodir. Mas Deus conhece quando eu tenho indignação no meu coração. Você às vezes vê uma mãe, tá? Um exemplo bem rápido, você vê uma mãe que pega uma criancinha talvez de 1, 2 anos, fecha a casa toda, porque tá fazendo frio, tá no inverno, acende o cigarrinho, fica ali fumando na cozinha, a criancinha brincando perto dela. Aí você entra na casa dessa mãe, você já sente aquela afa de cigarro, aquele fedor, aquela atmosfera carregada. Aí você vê a criancinha num chão de cerâmica, com uma calça fina, com às vezes até quase que descalço, com uma meia dupla, mas ali com o pezinho no chão, brincando, botando tudo na boca, e ali você vê aquela criança naquela estada, a mãe preocupada com o cigarro, com ficar no Facebook. Aí você vem embora o quê? Indignada. Eu vim indignada. Às vezes você vê uma criança de 4 anos, quando a mãe fala não, a criança começa a gritar igual a doida, querendo falar mais alto que o pai, tem que ser do jeito dela. Eu saio de perto indignada. A indignação. Agora, se eu, Ana Paula, que sou uma mera mortal, tenho condição de me indignar contra a injustiça, imagina Deus? Imagina Deus. E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem vai resistir? Quem vai sobreviver? Quem vai resistir à ira, o furor da ira de Deus? Nós, humanos, somos irados. Irai, mas não pecai. Não, Deus tem um furor da ira. É uma tormenta, um dilúvio, é um furacão comparado à ira de Deus. A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de vez com o lugar desta cidade, no caso Nínive. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos, os inimigos do próprio Deus, as pessoas que estão fazendo coisa errada, que estão depravando a sociedade. Quando eu falo sociedade, eu falo a sociedade mundial. Não são inimigos dos outros, dos próximos, daquele que está ao canto. São inimigos do próprio Deus. Porque Deus, sim, entregou um governo corrupto para um país corrupto, ok? Deus entregou um governo completamente desgraçado que só quer arrebentar com a nação de todo modo possível para uma população corrupta. Sim, quer dizer, o governo é inimigo do povo porque Deus o decretou assim. Mas ai daqueles que são usados por Deus para trazer o juízo. Se você lê a Bíblia, o Velho Testamento, você vê povos se levantando para julgar, no caso Israel. Mas Deus depois decreta o juízo desses povos. Olha que coisa pesada. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinheiros e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Por isso assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, presta atenção, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam,
ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Olha só, olha que peso. A nação brasileira é muito grande, é numerosa, mas olha só, a Bíblia diz, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam. Quando eu vivia no Brasil, se dizia, Brasil nunca teve terremoto, porque as placas tectônicas do Brasil são muito seguras, estão bem estabilizadas, é tudo muito distante, então é difícil, é quase impossível que o Brasil tenha um terremoto. Ele não está perto de nenhuma faixa de zona, né, sísmica, tectônica, que vive igual ali no Japão, que é todo cercado, como é que chama? Círculo de fogo, tem um nome assim, que cerca o Japão em alguns lugares, né? É uma faixa, um centurião de fogo, que é onde tem muitos vulcões, muitas atividades sísmicas. Então, quando eu estava no Brasil, dizia, não, o Brasil não está longe disso tudo. O Brasil é um país de muitas montanhas, então você não vai ver furacões no Brasil como está lá nos Estados Unidos, todo ano tem aquele furacão que arrebenta com tudo. O Brasil não tem como ter tsunami, porque tem o Oceano Atlântico, que é muito profundo, e como não tem a zona sísmica aqui perto, então é quase impossível. O Brasil é muito amplo, olha quantos são os brasileiros, é muita gente, é um povo lutador, é um povo guerreiro, é um povo inteligente, é um povo bom, né? É um povo numeroso, ó, pátria amada, idolatrada, né? E aí vem a conversa daqui, conversa dali, olha hoje como é que tá. Quanto mais numeroso se fez, mais soberbo diante de Deus o fez. E aqui Deus fala, por mais seguros que estejam, nós temos a maior floresta do mundo, a floresta amazônica está em território brasileiro, nós temos reservas petrolíferas, gases, né, de gás, nós temos minério de ferro, eu que morava em Belo Horizonte, quando andava de trem, às vezes em alguma cidade do interior, chegava toda vermelha de tanta poeira de minério de ferro, nós temos muita riqueza, nós temos aqui a fauna, nós temos uma flora maravilhosa, nós temos tantos tipos de cenários naturais diferentes, temos cachoeira, temos mar, temos rios, temos lago, o Rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo, passa no Brasil. Então o que o Brasil parece? Seguro. O Brasil parece um país muito seguro e deveria ser pela sua natureza. Mas olha o que Deus fala, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Amado, qualquer povo que se levanta contra Deus vai sofrer o juízo de Deus. Como 2 e 2 é igual a 4, assim é a regra. Se você caminha num país em que as pessoas estão blasfemando de Deus, zombando de Deus, deturpando as coisas de Deus, afrontando a Deus, você poderia até tirar a política, você poderia imaginar um governo polido, limpo, reto, correto, honesto, justo. Mas a população está aí depravada e gosta da bagunça, gosta da lambança. Você vê os jovens tendo prazer em se mostrar rebeldes. Meus irmãos, irmãozinhos do meu coração, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão, porque todos os outros passaram. Quando Babilônia foi um império mundial, ela se sentia mais poderosa entre todas as nações. Aí se você vai lá no livro de Daniel, se eu não me engano, capítulo 5 ou 4... Capítulo 4, você vai lá em Daniel, que eu já perdi aqui na minha Bíblia, eu tô lendo, mas eu perdi com a marcação, mas é isso mesmo, Daniel capítulo 4. Você vai lá, você vai ver a história de Nabucodonosor, como que Nabucodonosor foi reduzido. Ele foi reduzido a uma espécie de animal. A Bíblia fala. Ali, lê depois, você que tem paciência, pega a sua Bíblia, lê a história, Daniel capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. Nabucodonosor chegou no ápice do seu poder, da sua glória e da sua riqueza. E um belo dia, ele fala,
ele fala, eu leio aqui só o trecho para não falar besteira. Eu, Nabucodonosor, Daniel 4:4, estava tranquila em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava eu em meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Ele simplesmente viu em sonhos, né? Ele viu uma árvore muito grande, muito frondosa, e debaixo dessa árvore os animais e as plantas estavam vivendo. E ali conta que a árvore foi cortada e acorrentada às suas raízes por 7 tempos. Ali Daniel fala, você, Nabucodonosor, representa um reino perfeito, um reino glorioso, um reino poderoso. Mas ele falava, eu me sinto, olha só, falava ainda o rei, olha só, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Daniel 4:28, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu, Nabucodonosor, edifiquei para a casa real? Com o meu grande poder, meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha como é que ele falava, olha o que acontece. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso entre os homens, de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos ou 7 anos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Nabucodonosor virou um ser abominável, né? Ele virou um homem, não sei. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e o louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem quem lhe possa dizer, que fazes? Não existe povo numeroso, não existe reino poderoso, supremo, rico e que se sente protegido que possa contra o Altíssimo. Babilônia, e Nabucodonosor foi o rei salvo. Nós vamos encontrar ele lá no céu, tenho certeza. Depois veio o tal do Dário, Belsazar, veio o rei Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, que também tinha muita soberba e pecou contra Deus. Pegou os objetos do templo de Deus e levou para o seu palácio, para o palácio do seu Deus. Bebia e zombava das coisas de Deus. Deus foi e destruiu. E assim foi, de reinos em reinos em reinos em reinos, amados. Então, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. O antigo Império Romano, o antigo Império Grego, o Império de Hitler, caíram todos. Por que agora esses impérios que estão no momento não vão cair? Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, aqui ele fala com Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços, porque Deus tem um livramento para aqueles que a ele pertencem. Deus no Brasil, Deus nos Estados Unidos, Deus na Europa, Deus no Oriente Médio, em todos os cantos do planeta. Deus, ele tem aqueles que não se dobraram para Baal, que não se dobraram para os outros demônios, que não se curvaram aos outros deuses, que tem um coração que quando Deus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele realmente escuta e se converte de todo o seu coração. Porém, contra ti, Assíria,
contra ti, Assíria. O Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. A palavra vil significa de valor pequeno, mesquinho, desprezível, infame. Eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil, desprezível, já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Amados, eu hoje vou ficando por aqui. Eu quero continuar aos pouquinhos e eu hoje vou fazer assim. É melhor para mim, é melhor para os irmãos. Mas uma coisa eu quero dizer: não ore pelo Brasil, não ore pela Europa, não ore pela Ásia, não ore pelo Oriente Médio, pedindo restauração desses povos e dessas terras e dessas sociedades. Não ore a Deus, Deus faz acabar a guerra na Síria. Deus faz com que o Brasil se endireite, que esse governo caia e que venha um governo honesto. Não ore assim, não afronte a Deus. Por quê, meu querido? Deus está trabalhando o juízo dele. Nós, amados, precisamos orar para os santos, para os justos, para os eleitos do Senhor. Nós precisamos pedir a Deus que dê força para esses que estão ainda perdidos, mas prestes a despertar. Nós precisamos orar pelas pessoas que o Espírito Santo coloca no nosso coração, porque eu não quero, meu amado, minha amada, chegar no céu com sangue inocente nas minhas mãos, simplesmente porque eu esqueci. Há uns 3, 4 anos atrás, tem bons anos, eu estava num processo da leitura da Bíblia ainda, eu estava lendo tudo e tal, e me veio no coração uma necessidade de orar por todas as pessoas que eu conhecia. Olha o que eu fiz. Eu sentei na minha mesinha aqui, onde eu sento sempre, peguei um papel, uma caneta, eu comecei a escrever. Comecei a escrever pelos nomes das pessoas que eu mais amo, e ali eu fui passando e fui alastrando. Escrevi nome de primos, de primas, de parentes, igual aqui na Itália, né? Por exemplo, eu tenho uma cunhada, que eu já nem mora mais aqui. Ela é uma mulher do marido do meu irmão. E eu escrevi o nome dela, o nome do marido do meu irmão, meu cunhado, só que eu escrevi o nome dos familiares dela. Só que são tantos que eu não sei o nome de todos. Mas eu ia lembrando, eu ia falando, o irmão tal, o irmão que mora não sei aonde, fulano de tal. E eu ia pondo referência, porque chegou um ponto que eu não sabia mais nem colocar o nome. E ali eu fui escrevendo o nome de professores que eu tive no passado, pessoas que eu lembrava, pessoas que eu trabalhei com elas já há mais de 10 anos atrás. Aí, por exemplo, eu trabalhei numa fábrica, tinha meu patrão, tinha aquele grupinho que eu via todo dia, mas tinha as pessoas de outros setores que eu não convivia com elas todos os dias, mas eu fui lembrando, eu fui escrevendo. Eu fiz uma lista com mais de 100 nomes. Deus foi pôr no meu coração, eu fui escrevendo. Depois que eu escrevi aqui tanto de nome, eu falei, Deus, agora a partir de hoje, a cada dia eu oro por um desses nomes. E assim eu fiz, amados. Eu cheguei num ponto de orar, por exemplo, pela mãe da minha cunhada, aqui da Itália. E ela é uma mulher que eu mal vejo. Praticamente eu nunca vejo essa mulher. Eu via muito pouco, eu sabia as coisas da boca da cunhada, né? Quando ela estava mal de saúde e tal. Mas sabia que era católica e tal. E eu fui orando. Eu fiquei mais de 1 hora orando por essa mulher na época. E fui orando pelos filhos, pelos genros, pelas cunhadas, pelas noras. Soube que ela não conversava com o irmão, ele até faleceu e ela nem foi no enterro, mas na época orei pelo irmão. Quer dizer, tudo que o Espírito Santo me trazia à memória sobre aquela pessoa, tudo que eu sabia dela, eu fui colocando diante de Deus e clamando a Deus que desse a essas pessoas somente uma que fosse oportunidade de sã consciência para conseguir escolher realmente o que elas querem da vida. E eu fiquei, amados, mais de 4 meses orando por essas pessoas. Mais de 4 meses. Tem alguns propósitos que Deus colocou no meu coração, na minha vida, que eu glorifico a Deus, que é dele mesmo. E eu orei.
Eu não sei, amado, se essas pessoas vão escapar, vão se salvar, vão ter uma oportunidade. Mas uma coisa eu posso garantir: essas pessoas não vão ser cobradas da minha mão, porque eu orei. Se Deus me deu no coração esse desejo de fazer esse trabalho, eu fiz e fiz com todo o meu coração. E como eu orava, como cada dia eu tinha um motivo novo de oração. Chorei por muitos. Clamei por muitos, pedi a Deus perdão se alguma vez eu fiz algo de errado com alguns. E eu fui orando. E entreguei essa oferta diante de Deus. Está lá a minha oração por essas vidas. Muitas vidas eu pude ter acesso, a maioria não. Pessoas que já não passaram nunca mais no meu caminho. Até pessoas que eu estudei com elas quando eu estava na escolinha, lá na escola, no grupo, né? Eu lembrava, tinha um grupinho de amigas, eu orei por elas, sabe? Porque Deus, ele tem os seus justos e Deus, ele pede à igreja para orar. A gente precisa orar, porque quem sabe Deus se move em misericórdia com essas pessoas. Deus é justo, meus irmãos. Olha, uma coisa que eu tenho aprendido desse Deus maravilhoso, que nada passa batido aos olhos dele. Pode ser a mais simples das orações, o importante é que é sincera, ela está lá. Às vezes você já esqueceu daquilo há muito tempo, você pediu alguma coisa, você esqueceu. Anos e anos se passaram, você até perdeu a esperança, você nem pensa mais, de repente vem a bênção. Porque Deus, ele não é humano para pensar e esquecer como humano. Deus, ele não precisa de um caderninho de notas para escrever cada pedido, e nem de um computador para registrar um banco de dados de orações. Deus, ele é onisciente. E Deus, ele tem uma capacidade tão grande de considerar tudo que acontece na boca dos seres humanos, seja bênção ou maldição, porque existem livros, outros livros e ainda um livro, o livro da vida. Está tudo registrado, está tudo escrito, os atos dos santos, né? O pecado dos pecadores, dos ímpios, dos que serão julgados, está tudo registrado. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora está sendo registrado no céu e um dia vai ser colocado diante de mim para que se julgue. Então, meu querido, minha querida, não ore pela nação. Não é pecado você não orar pela nação. Eu acho que seria pecado você ter consciência da realidade em que nós nos encontramos e simplesmente desprezar o chamado de Deus para interceder pelos santos. Faça a tua parte. Não interessa o que você julga sobre muitas coisas, mas obedeça a palavra de Deus e ore pelos santos. Abraão intercedeu por Ló diante de Deus. Ele rodeou e pediu a Deus. E Deus então abençoou Abraão, salvando Ló de Sodoma e Gomorra. Assim nós temos que fazer como Abraão. A gente precisa clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia desses que ainda não entenderam as coisas por motivos seus. Mas não vamos julgar, meu Deus, meus irmãos, não vamos julgar o povo, não vamos julgar. Não vamos chutar o pau da barraca e falar: não tem jeito mais, Deus salvou quem tinha que salvar, selou todo mundo, fechou as portas, agora não vai ser salvo mais ninguém. Isso é mentira, porque eu, Ana Paula, estou vendo gente sendo salva todo dia. Eu posso dizer isso. Então eu não queria ousar crer que Deus fechou as portas da graça. Eu sei de todo o meu coração, pela fé e na justiça que eu creio que Deus tem, que Deus só vai fechar a porta no momento do arrebatamento. Para os santos que vão subir pela igreja. Mas ainda assim vai ficar um remanescente, a herança da noiva de Cristo vai ficar. E são esses que Deus vai proteger por 3 anos e meio. Deus vai criar um esconderijo para eles e vai guardá-los. Vai guardá-los de modo que eles possam realmente se consertar com o Senhor. Depois vai recolhê-los. Deus, ele tem o seu povo, amados. É por isso que a gente não pode julgar. Às vezes a gente tem de frente uma pessoa tão difícil, tão complicada, que tudo fala o contrário para a salvação dela. E a gente então chuta o pau da barraca: não oro mais. Eu vou orar por outros porque eu estou perdendo tempo. Se o Espírito Santo coloca no teu coração... Eu vou dar um exemplo para terminar o áudio. Imagina que você tem... Bom,
Um irmão, vamos tentar fazer assim, porque até então eu não conheço, não lembro de nenhum irmão que eu conheça que está passando aperto com um irmão ou uma irmã próprio dito, né? A maioria, é claro, tem, mas a gente está numa situação que tem tudo, né? Tem de tudo. Mas vamos pegar um exemplo mais difícil para mim, para que ninguém que me escuta tá falando de mim. Imagina que você tem uma irmã, tá? Você tem uma irmã e essa irmã é dura, e você fala, você clama, você pede, você fala, você olha, e ela é dura, não tem jeito, não tem nada que se possa fazer, ela bate o pé do jeito dela e tá fazendo maldade, crueldade. Aí você vai orar pela sua mãe, pelas outras irmãs, aí na hora que você vai orar por ela, você tá com raiva, indignada e tal, e aí você vai, larga pra lá e ora por outras pessoas, mas aí lá no momento da sua oração vem aquele aperto no coração para você querer orar pela sua irmã rebelde. Aí você reluta, não, eu não vou orar, porque ela é difícil, isso aí ela tem que estar na mão de Satanás, ela vai pro inferno mesmo, às vezes é uma pessoa que te faz até muito mal, sabe? Mas o coração ainda fica apontando para você querer orar, é aquela ponta de desespero, gente, eu preciso pedir por ela, mas eu não quero pedir porque ela não merece, mas aí eu preciso pedir, aí fica aquela luta, né? Aquela luta, aí até que você fala, Deus, então se é possível, salva minha irmã também, eu tô com raiva dela, porque ela é muito suja, ela é muito ruim, mas tá nas suas mãos, e você solta aquela oração forçada, mas você solta. Meus irmãos, os santos de Deus, eles são santos de Deus. A gente pode até se indignar, mas ainda assim a gente vai estar sempre escolhendo obedecer à suprema vontade de Deus. E às vezes uma coisa que fica impetuosamente batendo no nosso coração para que a gente faça e a gente reluta é a voz do Espírito Santo querendo interceder por essa pessoa, porque Deus é onisciente. Deus, ele é o princípio e o fim, ele sabe os dias da sua vida antes que você chegasse na terra, antes que o mundo fosse feito, todos os seus dias estavam escritos. E nós não somos pessoas em condição de apontar o dedo para ninguém, porque você tem que lembrar de onde você caiu. Lembra-te do teu vômito. Lembra-te de onde Deus te tirou. Talvez você que está me ouvindo aqui era uma das pessoas mais orgulhosas da sua família, pior de todas, a mais rebelde, a mais nervosa. E você hoje é todo um contrário, e você mesmo se assusta com o que Deus fez na sua vida. Então, meu querido, não julgue aquele que está na sua frente fazendo talvez menos do que você fez, ou mais, porque para Deus não existe coração que possa resisti-lo, meus irmãos. Se essa pessoa tem o nome escrito no livro da vida, ainda que pareça que ela já está com a cova no inferno, nem no inferno, mas com a cova no inferno do tudo, aos seus olhos, talvez aos olhos de Deus ela está com o nome escrito no livro da vida. Talvez ela é uma das pessoas que vai sofrer, mas vai sofrer na grande tribulação, vai ser torturada nos mínimos detalhes da crueldade humana e satânica. Mas é ali que Deus vai lavar a alma dela, vai julgar o orgulho, a rebeldia, a maldade que ela tem praticado por terra, a ponto de salvá-la no último momento. Ela vai morrer, mas ela vai acordar no céu. Então, meu querido, não fique batendo de confronto com Deus. Quando você vai orar, quando você se põe a orar, se vem no seu pensamento uma pessoa, você está ali orando, de repente vem uma pessoa na sua cabeça, em nome de Jesus, não relute, mas ore, abra a boca por essa pessoa, por mais que você esteja indignado com a condição da vida dela, ora a si mesmo. Porque Deus é poderoso e Ele vai cobrar, aliás, Ele vai cobrar o sangue dessa pessoa da sua mão se você não obedecer. Às vezes você não sabe o que essa pessoa está fazendo de errado, mas você está ali, indignado com ela e você está querendo largar para lá. Mas se Deus põe no teu coração um dia ou outro de orar por aquela pessoa, não negue o desejo de Deus. Não pense que é da sua carne, que você está orando à força. Se Deus põe no seu coração, meu amado, fecha o olho e obedece. Não pense duas vezes, fecha o olho e obedece. A vontade de Deus tem que ser suprema nas nossas vidas. A vontade de Deus tem que ser suprema nas nossas vidas. Não ore pela nação, porque é uma perda de tempo, é jogar pérola aos porcos. Mas ore por aqueles que Deus está observando nessa nação, para resgatar.
Se ele vai resgatar no arrebatamento, glória a Deus. Mas se ele vai resgatar na grande tribulação, glórias e glórias a Deus ainda mais. Você tem que ser um instrumento nas mãos do Senhor. Esse é o papel da igreja. Nesses últimos dias é isso que nós temos que fazer. Obedecer à voz de Deus e orar. A oração, ela pode muito na sua eficácia. Você obedece a Deus lendo a palavra de Deus para edificar o teu espírito, para fortificar o teu espírito e enfraquecer a tua carne. Em contrapartida, você abre a boca orando por aqueles que ainda não estão na condição na qual você encontra. Porque Deus, ele é poderoso, ele é fiel, ele pode ouvir a nossa oração. Amém? Amados, se tem uma pessoa no universo que nunca desperdiçou as coisas, essa pessoa é Deus. Você vê que na terra tudo se renova. Quando um ser humano morre, ele é colocado numa catatumba, ele apodrece, o corpo dele vira esterco para a terra, pode-se dizer. Você vê que quando uma árvore está cheia de frutos, se aquele fruto apodrece e cai no chão, na terra, a terra por si só, ela consome aquela fruta, fazendo-se renovada, pegando daquele fruto seus nutrientes, serve de esterco. Você vê que a água cai do céu como a chuva e evapora e sobe de novo. É um ciclo constante, contínuo, de renovo. As nuvens se carregam, choram, a terra vem, recolhe, o sol vem, esquenta, aquilo sobe em vapor, aquilo gira o mundo inteiro e nós temos aí um mundo que funciona. Você vê pessoas poluindo o ar, fábricas, incêndios, sujando tudo. Mas eu não sei como, Deus está filtrando e o ar que a gente respira ainda é tolerável e suportável, e nós estamos vivos. Deus, ele é Deus. Ele é um Deus poderoso, maravilhoso e é vida. Então não pense que a sua menor oração vai ser desprezada por esse Deus maravilhoso. Deus, ele não é econômico, Deus, ele não é pão duro, ele não é, nossa, a fruta ficou podre, caiu na terra, podia simplesmente ser jogada no lixo, não, ela vira esterco, poxa, Deus usa, reusa, aproveita a própria natureza para se reciclar, poxa, ele podia simplesmente fazer outro sistema na cabeça, né? Mas Deus é vida. Deus, ele vai fazendo vida atrás de vida. Deus gera vida. Até através de Satanás, Deus vai gerar vida no homem. Porque é Satanás na terra para provar os homens. E através disso, Deus está usando desse instrumento para purificar os seus. É por isso que você tem, muitas das vezes, as opressões do inimigo. E é onde Deus te ensina sobre o inimigo, te ensina sobre você mesmo e te faz ser forte. E te ensina a ensinar para os outros como resistir o inimigo. O inimigo, na realidade, ele está aqui porque Deus o permitiu. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus para testar os homens, para aperfeiçoar os seus. É assim que faz. Deus, ele quer pessoas realmente prontas, fortes na rocha que é Jesus. Então, não negue os pedidos, os desejos de Deus no teu coração. Você quer orar por uma pessoa, por mais terrível que ela seja, ore. Está nas mãos de Deus, Senhor. Eu fiz a minha parte, agora é com o Senhor. Levanta a tua cabeça, erga e caminhe. Caminhe de fé em fé, de glória em glória. Porque o nosso fim será glorioso, porque será o começo de uma nova vida. Amém? Tenhamos mais um pouco de paciência, de força para suportar o que está vindo, porque Deus é generoso com os seus. Amados, eu amo Deus, eu sou apaixonada, eu começo aqui, eu não paro, eu preciso parar porque eu estou realmente muito cheia de coisa para fazer ainda hoje. Mas olha, eu quero só fazer um pequeno pedido. Orem para que Deus cuide de mim e do meu modo de poder trabalhar para a obra dele. Eu, dá uns dias para cá, eu estou tendo muito problema com a internet. Quanto mais a gente foca, né, no reino, eu comecei a orar
com muitas irmãs e a gente tem orado, a gente tem feito esse trabalho, tenho feito esses vídeos praticamente todos os dias. No início do meu canal eu colocava vídeo de 15 em 15 dias, uma vez por semana e olha lá. Nos últimos dias, praticamente, no máximo, depois de 3 dias, tem um vídeo fresco para os irmãos. Então, o maná fresco está vindo. Então, tudo isso está gerando no mundo espiritual, né? Um movimento. E eu comecei a ter muito problema com a internet. Esse vídeo mesmo, eu não sei que hora que ele vai ser descarregado para vocês. Então, eu peço aos irmãos que repreendam, em nome de Jesus, orem pela minha vida, peça a Deus, tá? Que cuide de mim, que o Espírito Santo coloque a inspiração da oração no coração dos irmãos. Porque se eu ficar sem internet, como está acontecendo, eu vou perder o contato com tudo. Eu vou voltar à idade da pedra. Eu não vou mais poder postar vídeo no YouTube. Porque se a internet não funciona, como é que eu vou fazer vídeo? Não vai? Não descarrega? Não consigo? Tá? Então, orem a Deus para que Ele traga a solução, para que Ele dê o sustento. Porque o desejo do meu coração é ficar aqui até o último dia, até o momento do arrebatamento. Talvez esse vídeo aqui hoje é o último, né? Talvez quando eu conseguir terminar de publicar ele, as pessoas que sempre estão escutando terminem, Deus arrebata. Talvez é um novo que chegou no canal, vai ouvir e ele se converte, se endireita com Deus, Deus arrebata a igreja. O que eu sei? Mas o propósito do coração é esse, que esse trabalho esteja no ar, até o dia que Deus, então, precisar desse trabalho no ar. Então, que os irmãos sustentem esse ministério nas vossas orações, é só o que eu peço. Lembrem de clamar de coração a Deus, para que Ele sustente essas ferramentas. Eu preciso de uma rede de internet que funcione, eu preciso de um aparelho eletrônico que funcione, eu preciso ter o tempo à disposição aqui que eu tenho, não tem ninguém em casa que eu possa sentar e fazer esse trabalho, amém? De saúde física, porque às vezes eu também, por falta de saúde, muitas das vezes fico debilitada e não consigo fazer nada. Eu agora estou com um probleminha nas minhas vistas, mas não é no olho, é na pele em torno do olho. É na pele. Eu tô falando com os irmãos, parece que me bateram na cara. Eu tô com o olho todo inchado. E coça, tá muito irritado. E tá até com um pouco de dor. Parece que ficou dolorido. Os cantos, né? Os músculos dos olhos tá dolorido. E eu não tenho ideia do que eu tenho. Eu não tenho ideia. Eu tenho que passar um creme à base de cânfora, para quem conhece aquela planta que queima, né? E eu passo esse creme que sai lágrima, né? Não é que eu tô chorando, é porque queima. E eu tenho que suportar talvez 2 minutos de dor para ter sossego o resto do dia. E eu tô com o olho muito inchado mesmo. Então, às vezes, essas coisas me fazem ficar muito nervosa e eu não consigo fazer nada por causa do nervosismo. Eu, quando sinto dor, eu fico fora de mim, eu fico nervosa, eu não tenho paciência. Então, que os irmãos, então, peçam a Deus, Senhor, guarda a Ana Paula, guarda o instrumento de trabalho dela, capacite ela até o final, para que ela esteja aqui fazendo esse trabalho, para abençoar não só a minha vida, mas aqueles que estão chegando, porque é um trabalho importante. Eu estou sendo muito bombardeada nesses anos. Eu depois, às vezes eu paro aqui, fico pensando, eu começo a entender muita coisa. Por exemplo, se eu começo a orar por alguém, começo a chorar, depois de 2, 3 minutos que eu estou chorando, me vem uma dor de cabeça terrível, que não passa. Não passa, fica como uma coisa que trava na minha cabeça. Eu tô fraca, fisicamente falando, debilitada. Muita coisa eu já não consigo fazer por causa disso. Mas ainda assim eu tô aqui, meus irmãos, eu tô aqui. Vocês veem, tem dia que eu tô quase que sem voz, mas eu tô aqui. Então, em nome de Jesus, peçam a Deus o sustento para Ana Paula, para continuar no ministério. Eu não quero ter saúde para estar bem com a minha família, para sair para passear, estar com a disposição para limpar a minha casa. Deus o sabe, isso é coisa entre eu e Deus. Se Ele quiser que me dê essa saúde. Mas eu quero ter saúde para estar fazendo o trabalho na obra do Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, meus irmãos, Deus conhece meu coração e eu creio que vocês já conhecem também muito de mim. Eu nunca fui hipócrita aqui no canal. Então, que vocês possam realmente me ajudar nas intercessões de vocês, para que Deus realmente ajude. A minha internet, ela é em cabo, ela é cabo. Mas na cidade que eu moro, meu marido disse que os cabos são velhos, a fiação é antiga, então tá tendo esse problema de tráfego. Aí ele tá comentando em colocar uma anteninha, tipo uma pequena parabólica, que pega a internet digital do satélite. Diz que tem um sistema e funciona bem, só que custa.
E ele está tentando ver o que faz, porque chega de noite, ele quer usar a internet do jeito dele, não funciona, ele fica com raiva. Então, que o Senhor abra as portas para a melhor solução, amém? Então, meus irmãos, é isso, me perdoe, o telefone tocou. E eu tô com um programa aqui que trabalho o vídeo, eu não tenho muita habilidade para mexer 100%, faço fatiga para cortar certas coisas, então vai tudo inteiro mesmo. Mas os irmãos entendem, né? Acho que nessa altura do campeonato todo mundo já me conhece. Olha, então prestem atenção no que foi dito, levem no coração a consideração do que eu pedi e vamos continuar, meus irmãos, nessa força, nessa fé, nessa esperança, porque Deus é grande e Ele é poderoso para salvar quem Ele tem que salvar. E a gente tem que crer nessa força e nesse poder que Ele tem. Então, em nome de Jesus, faça a sua parte. O que o Espírito Santo trouxer no teu coração, por favor, não ignore, mas faça, em nome de Jesus. Meus queridos, eu entrego essa palavra. Vamos ver agora qual vai ser a próxima e quando eu vou estar fazendo. Mas os irmãos saibam que sempre que eu tenho condição de fazer, eu não penso duas vezes, eu largo tudo e venho. Então é isso, amados, tá? Se a gente não se vê no final de semana, que o Senhor Jesus abençoe a todos, cuide de todos, traga ao coração de todos a direção justa para o que tem que fazer e a gente vai se vendo, tá bom? Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.